Como diria o poeta brasileiro contemporâneo Detonator, Saci é guerreiro do gorro vermelho, Saci é moleque fanfarrão. Abóbora já tá ficando com medo, não mexe com o folclore brasileiro. Olá, seja bem-vindo ao Pense em Macumba, eu sou Douglas Rainha, dirigente da Tenda Espírita de Umbanda Chão de Jorge e do Templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Decidimos então trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog, perdido.co, para o formato áudio. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co, sem o M no final, ou no instagram.com/douglasrainho7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. E neste programa, vamos falar sobre o Halloween ou o Dia do Saci. Vamos lá? Você está ouvindo Pense em Macumba. Começamos com uma brincadeira, evidentemente, pois de uns anos pra cá está muito acirrada essa disputa dos defensores do Saci Pererê e dos pilotos de vassoura. No dia 31 de outubro, cismaram de comemorar o Dia do Saci, tentando trazer um resgate do sentimento nacional para valorizar nossas lendas, nossos mitos e nossos encantados. Porém, nesta mesma data é comemorado no hemisfério norte e acabou sendo migrado para o sul, apesar de não estar bem de acordo com a roda dos anos, a festa de Halloween, ou o famoso Dia das Bruxas. Mas quem estaria certo nessa disputa entre a figura perneta e as moças de chapéu pontudo? Bom, aí não tem ganhador, né? É ninguém. No Brasil já contamos com uma data para homenagear o Saci e todos os mitos e lendas do Brasil, se dando em 22 de agosto. Data que passa ao largo na memória de todos. Porém, por uma infelicidade política, alguém resolveu instituir dia 31 de outubro como o Dia do Saci por meio da Lei Federal número 2762 de 2003, elaborado pelo deputado Chico Alencar do PSOL, Rio de Janeiro. Não entendi muito bem se o digníssimo deputado sabia se existia um Dia do Folclore, onde o Saci foi e sempre será a figura principal, ou se ele tentou realmente causar mais desgastes, dificuldades, e inclusive direcionar os holofotes para sua pessoa. Porque assim, não faz então, muito sentido isso. Mas, enfim, bom, deixa pra lá. Então por que não fez mais atividades promovendo a cultura e o folclore brasileiro, criando atividades gratuitas para todos assistirem? Por que não deram isenção de impostos para os escritores de livros, histórias em quadrinhos e toda sorte de produtos envolvendo esta temática? Por que não instituíram nas escolas a obrigatoriedade no ensino do folclore dentro das aulas de história, geografia e por que não de literatura? Deixando qualquer tipo de política de lado, eu quero focar no significado das datas para ambos os praticantes. Pois bem, começamos pelo Halloween, que é mais antigo, pelo menos para a maioria. Halloween, ou Dia das Bruxas, historicamente, esse termo Halloween é até que recente. É uma flexão do termo All Hallows Eve, que tem uma tradução livre assim, significaria mais ou menos o dia anterior ao Dia de Todos os Santos. E passou a ter esta conotação pelo menos até o século XVI, mas surge de um ritual e uma celebração muito mais antiga, anteriormente comemorado por determinados povos de cultura celta, marcando o final do verão e o seu ano novo, chamado de Samhain. Esse festival tinha a duração de 3 dias, então compreendendo o dia correspondente a 31 de outubro, 1º e 2º de novembro. Justamente por isso, a Igreja Católica acabou adotando essas datas para suas comemorações. 31 de outubro, All Hallows Eve, véspera do Dia de Todos os Santos. Dia 1º de novembro, All Hallows Day, Dia de Todos os Santos. E 2 de novembro, All Souls Day, Dia dos Mortos. Mas no Brasil não faz sentido algum, literalmente dizendo, comemorar o Samhain na mesma data. Por aqui, isso deveria acontecer em aproximadamente 1º de maio, pois as rodas das festividades e das estações se invertem nos hemisférios. Mas como uma comemoração festiva não há mal algum, apenas não tem sentido litúrgico ou religioso, até diria que não tem sentido mágico.
Com o passar do tempo e a cristianização, muitas pessoas acreditavam que no dia 31 de outubro os demônios vagavam pela terra e se materializavam como bruxas. Justamente por isso que ficou conhecido como Dia das Bruxas, e vemos crianças americanas vestidas de monstros pedindo doces ou jurando travessuras, o famoso Trick or Treats. Devemos compreender a origem das coisas para que em nossa concepção não façamos confusões. No Brasil, não vejo sentido algum em comemorar a data, visto que não temos qualquer ascendência anglo-saxã. Mas como uma festa fantasias, por que não? Podemos nos divertir com certeza. Já o Dia do Saci, é uma tentativa de uma aproximação, de uma comemoração folclórica baseada no nosso contexto cultural. Segundo os promulgadores da lei, eles falam que esse dia tem por objetivo resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas, ou Halloween, de tradição cultural celta. Como diz a redação do texto, até que de certa forma fez efeito, pois muitos passaram a comentar sobre o Dia do Saci e assim estávamos literalmente sepultando o Dia do Folclore, que sempre foi comemorado em 22 de agosto, mas eu tenho certeza que vocês também não lembram disso. Junto com todas as outras histórias do nosso vastíssimo repertório popular, todas sepultadas. Uma jogada midiática que de prático não surte efeito. A meu ver, o mais correto deveria ser fomentar a data já existente e começar a envolver a população com diversas práticas relacionadas ao folclore brasileiro. Até porque agosto tem 31 dias, mas parece que dura anos, Mas quem é a figura do Saci para ser tão importante assim? Segundo Luiz da Câmara Cascudo, um grande folclorista, ele descreve da seguinte forma: negro com uma perna só, carapuça vermelha na cabeça que o faz encantado, ágil, astuto. O Saci Pererê usa barretinha encarnado, carapuça vermelha que dá os poderes milagrosos que possui. Se alguém lhe arrebata a carapuça, o Saci dá montões de ouro para reaver o chapeuzinho. Este elemento é uma herança do fradinho da mão furada e do pesadelo europeu. O fradinho da mão furada, abre parênteses, o Saci aparece com a mão furada em alguns lugares de São Paulo, fecha parênteses, usa barrete encarnado e causa o pesadelo. Este, quando personalizado, traz a carapuça e ambos darão quanto se peça para recuperar o chapéu que lhes for tomado. J. Leite de Vasconcelos, Tradições de Portugal, nos diz isto. Pois bem, continua a Câmara Cascudo. Amigo de fumar cachimbo, de trançar as crinas dos animais, depois de extenuá-los em correrias durante a noite. Anuncia-se pelo assovio persistente e misterioso, não localizável e assombrador. Não atravessa a água, assim como todos os encantados. Diverte-se criando dificuldades domésticas, apagando fogo, queimando alimentos, espantando gado, espavorindo aos viajantes dos caminhos solitários. Há muita documentação sobre o Saci. É conhecido também como Matinta Pereira, Mati e Saci Pererê. Fecha aspas. Apesar de ser uma lenda formada em terras brasileiras com diversas influências externas, também era conhecido dos indígenas bacaeres, caraíbas de Mato Grosso, sendo um considerado um duende ou uma variante do caipora e do curupira. De qualquer forma, é bem interessante notar como a estrutura do pensamento folclórico se forma através do contato das histórias com diversos povos. Afinal, folclore é justamente isso, é o folk, popular, unindo ao lore, conhecimento, ou seja, é o conhecimento popular. Vamos valorizar nosso folclore, não só nos dias de comemoração, mas também nos demais, pois o que para os outros são apenas lendas, para nós que vivemos no terreiro, são verdades, são vivos e estão respirando ao nosso redor, dando vida aos nossos encantados. E você, vai comemorar o Dia das Bruxas ou o Dia do Saci? Mande um comentário lá em www.perdido.co ou instagram.com/douglasrainho7. Gostou do conteúdo? Comenta no post do episódio no instagram.com/douglasrainho7. Não se esqueça de nos seguir no Spotify, clica lá para seguir e receber todas as nossas notificações. Saravá, Mukunzambi!